Boa noite, hoje dia 2 de março de 2025. Muito bem, só um momento. Pronto, então vamos começar o nosso encontro. E onde é que a gente tinha parado? É o seguinte, nessa primeira apostila, nós estudamos um pouco do Eckhart Tolle. Opa. Falamos um pouco do corpo de dor, que é fundamental, né? Falamos da identificação da gente com a mente, com o ego, com o corpo físico e tudo aquilo que dificulta o nosso caminho espiritual, as coisas não dão certo, né? O corpo de dor toma lugar, a gente perde o controle, perde o contato com o nosso verdadeira essência, o nosso verdadeiro ser. Então nós tivemos uma panorâmica disso. Aí então chegamos num ponto da apostila 1, então que o Joel Goldsmith começa a apresentar a mística dele. Tá? E nós começamos um texto e paramos pela metade. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pronto. Então, nós pegamos então o texto, paramos aqui mais ou menos na metade e eu vou dar um apanhadinho rápido do que nós trabalhamos. Então, no primeiro momento, o Goldsmith fala também da mente, né? Pegando o rastro do que a gente trabalhou com o Tolle. Então, está escrito aqui, a mente. Aquele que é um com Deus é uma transparência através da qual Deus está vivendo a sua vida, a vida dele. Se nós somos um com Deus, Deus passa a viver a vida dele. Então, uma pessoa não tem uma vida por si mesmo. Não existe uma coisa tipo, eu cuido da minha vida. Então, uma pessoa não tem uma vida por si mesma, uma mente por si mesma, ou até mesmo um corpo por si mesmo. Seu corpo é o templo de Deus, sua mente é um instrumento de Deus e assim por diante. Tá? Aí, ele diz que para a mente ser instrumento de Deus, só através da meditação. É a ideia dele. Fala, olha, tem que meditar. Por quê? Porque senão a gente só estudar os textos espirituais, a gente vai achar tudo muito bonito, mas nunca vai sair do nível mental. E Deus é algo que precisa ser vivido, precisa ser sentido. Não basta uma compreensão mental. Então, nós tínhamos parado aí, ele falando isso. Tá? Então, e a meditação dele, eu já adianto, não apresentamos ainda, mas a meditação dele é muito simplesinha e pode levar de 30 segundos a 3 minutos. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. Tá? Então, não é algo para se assustar, mas ele vai falar disso depois. Vamos adiante. Ele só disse que a gente tem que parar um pouquinho e procurar sentir. Então vamos lá. Agora, da onde a gente parou? É a meditação que faz com que o ensino chegue vivo. Porque a meditação é o elo de ligação entre a vida exterior e nosso ser interior, que é Deus. É verdade que num primeiro estágio de nossa vida espiritual, o único modo de trazer alguma verdade para a nossa consciência é através da mente, através de estudos mesmo. E é por isso que no caminho infinito, na proposta dele, no caminho dele, não tentamos parar a operação da mente. Isso é muito importante.
Vou repetir. No primeiro estágio da nossa vida espiritual, no primeiro, no segundo e no terceiro, né? No primeiro estágio da nossa vida espiritual, nós precisamos da mente para trazer alguma verdade na consciência. Então, no caminho infinito, no caminho dele, na proposta dele, não tentamos parar a operação da mente. Nunca falamos a ninguém para parar de pensar ou tentar destruir a mente pensante, porque a mente é o portal pela qual a verdade encontra entrada de nossa consciência. Muito bem. Então ele está dizendo com toda clareza que ele não propõe que se pare a mente, que se mate a mente, que se lute contra a mente. Ele falou com absoluta clareza. E eu também acho isso um horror, porque tem linhas espirituais que dizem que você deve parar a mente. Mas aí as pessoas começam a lutar contra a mente. E é uma luta insana. Por quê? Porque quem está lutando com a mente é a própria mente. Assim, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Está pensando cada vez mais. Então a mente não pode lutar com ela mesma. Você vai perder. Então eu acho isso insano e improdutivo. E ele também acha. Ele está dizendo, não temos que parar a mente. A mente é para servir a Deus, não é para ser morta. E aí, isso vem muito ao encontro do Masaharu Taniguchi, que diz que nós devemos alinhar a mente com Deus. Alinhar a mente com Deus quer dizer colocar a mente a serviço de Deus. Então, existe um ditado oriental, não dessa linha que manda para a mente, mas que diz que a mente e o ego é um péssimo tirano, mas é um excelente servo. Hã? Então, é para estar a serviço. Como diz o Taniguchi, alinhar a mente com Deus. E aqui ele está dizendo, não vamos tentar parar ou destruir, porque é pela mente que a verdade encontra alguma entrada. Então, se não fosse a mente, a gente nunca chegaria a um estudo espiritual. Então é aquilo que eu falo sempre. A mente leva a gente até o portão de Deus. No portão você entra sozinho. A mente não aguenta, ela não entra. No portão você entra sozinho. Tá? Mas ela leva até o portão. Senão nós vamos ficar perdidos no mundo da ilusão. Então todo o nosso estudo, todo o nosso esforço é válido sim. Ele é mental, mas é válido sim, porque nós estamos, até onde a gente consegue, alinhando esse estudo com Deus, com nossa verdadeira natureza. Tá? Só que ele diz, chega uma hora, quando chega no portão de Deus, você tem que entrar sozinho, você tem que entrar no deserto. Você tem que se acalmar, largar um pouco o mundo e no deserto você começar a sentir e viver a experiência de Deus. E você pensa que você vai entrar no deserto e vai ter a experiência da solidão, né? O deserto. E é exatamente ali que você vai encontrar o quanto nós somos amados e nós somos um com o próprio amor. Né? Mas aí tem que entrar sozinho. Nós entramos umas frações de segundo. Umas frações de segundo, todos nós, que me dão segurança para estar falando e estudando isso aqui. Mas são frações de segundo. Porém, como essas frações de segundo não estão no fluxo do tempo, da ilusão do mundo, então eles são eternos. São momentos eternos. Eles não têm sensação de tempo. Pode ser uma fração de segundo, mas ele é eterno. Tá? Então, essa é a experiência da meditação e que ele diz, não tente destruir a mente nem parar a mente. Não é uma coisa para lutar contra a mente. Muito pelo contrário. É se acalmar
e colocá-la a serviço de Deus. Tá? E nós podemos acalmar a mente e colocar a serviço de Deus estudando. É verdade que ele diz que ele quer que a gente dê um passo adiante, né? Que é meditar. Mas meditar tem muitas abordagens. Logo mais ainda nessa primeira apostila, nós vamos ver a proposta do Tolle de meditação, que não é fazer alguma coisa, é viver. Eu sou mais ele. Ou uma proposta de meditação, como Satya Sai Baba, para Mahansa Yogananda, que propõe uma coisa mais devocional, uma entrega amorosa a Deus. Então tem muitas abordagens. Não vamos nos preocupar com isso ainda, porque nós estamos na apostila 1. Embora eu saiba que, nossa, a grande maioria aqui já está caminhando, nós já estamos caminhando juntos há muito tempo. Tá bom? Então, é isso que ele diz. Agora vamos terminar o texto aqui. Peraí. Era isso que ele queria dizer, então. A mente é o instrumento pelo qual podemos ter ciência da sabedoria espiritual das eras, as escrituras, a literatura espiritual e ensinamentos. Quer dizer, é só pela mente que a gente consegue chegar, né? Nas escrituras, na literatura espiritual e ensinamentos. É através da mente que disciplinamos o corpo e buscamos disciplinar nossos pensamentos. É a mente que mantém a si mesma firme em Deus. Disciplinar nossos pensamentos seria simplesmente se acalmar, mas manter a mente firme em Deus é fundamental. Né? É algo que, para mim, é vital, é a minha vida. Mas muitas vezes, durante o dia, eu esqueço. Então é preciso que a mente se mantenha firme em Deus. É com a mente que pensamos pensamentos espirituais. É a nossa porta de entrada, é o contato. É com a mente que ponderamos as coisas profundas do espírito. Então a gente estuda, inspira, reflete e, envolvido pela beleza do ensinamento, por um momento a gente se esvazia de si mesmo, do ego, da mente e de tudo. Por uma fração de segundo a gente se esvazia e o ensinamento se torna vivo. A gente para de atrapalhar, sai meio de ladinho e o pensamento, o ensinamento espiritual se torna vivo. É aquilo que eu falo, né? A nossa mente são as nuvens passando, passado, presente e futuro. E a nossa consciência é o sol por trás das nuvens. Então as nuvens estão passando lá e se você se acalmar, um céu um pouco mais calmo, não tanta tempestade de nuvens, em algum momento elas vão ter uma brecha e a luz do sol passa. Tá? Para todos nós, uma fração de segundo, mas é o suficiente para a gente saber que é verdadeiro, e aí a gente passa a alinhar a mente com Deus, com fé e confiança. E ele diz, é preciso ter firmeza. Orar e vigiar, né? É preciso ter firmeza. Eu falo reconhecer Deus em todas as coisas. É para reconhecer Deus em todas as coisas o tempo todo. Eu consigo? Claro que não. Eu dou inúmeras escorregadas o tempo todo. Talvez a maior parte do dia eu nem consiga, né? Me fixar e me firmar em Deus. Mas é absolutamente necessário. Tá? Por pouco que seja que a gente consiga. Mas é necessário. E vai aumentando aos poucos, vai mudando a nossa maneira da gente se colocar no mundo, né? Vai mudando. Então, a quantidade não importa. O que importa é a firmeza, como ele disse, se manter. Ah, eu me consigo só uns momentos por dia. Bom, então se esforce para que seja todo dia. Pronto.
É isso, tá bom? Então essa firmeza é fundamental. Pronto. Então esse é o primeiro texto. Agora vamos para o próximo. Que esse já tinha sido trabalhado. E depois de muito Eckhart Tolle, nós começamos a entrar na mística. Mas primeiro ele falou da mente, e da mente ele usou como pretexto para falar da meditação. Bom, agora, para dar uma refrescada, um conto zen. Sariputra, grande discípulo de Buda, estava sentado em zazen, a meditação deles. Sariputra, o grande discípulo de Buda, estava sentado em zazen, à beira de um lago. Um sem número de peixes saltava à superfície da água. Sariputra mudou de lugar e instalou-se num local mais retirado. Mas o canto dos pássaros atrapalhava-lhe o zazen. Os pensamentos afluíam, erguiam-se as ilusões. Como os pássaros e os peixes o incomodavam, decidiu matá-los e comê-los. O que conseguiu foi uma forte indigestão. Por esta anedota, um caso da mocidade de Sariputra, vê-se que é inútil procurar fugir ao rumor da água ou do canto dos pássaros. A perturbação vem do próprio espírito. Então é o seguinte: em primeiro lugar, ele não matou os peixes e os pássaros porque os budistas não comem. É só uma anedota, tá? Para mostrar como ele se perturbava, e a perturbação dele é mental. Os peixes pulando na água, o canto dos pássaros, isso tem uma beleza transcendental se a pessoa estiver receptiva e reconhecendo Deus em todas as coisas. Se ele não está reconhecendo Deus em todas as coisas, é porque ele está preso numa coisa mental. Então ele botou a culpa nos pássaros e nos peixes. Os pensamentos levantavam ilusões. Mas aí ele botou a culpa nos pássaros dos peixes. Se afastou, eu quero silêncio, e resolveu matá-los. Essas histórias aí sempre são assim meio dramáticas. O caso é o seguinte: o que é que a gente aprende dessa lenda? Para meditar, o silêncio. Primeiro, no texto passado ele já falou, não lute com a mente. É se acalmar. Acalmar a mente, não é parar. Segundo, não brigue com a mente. O canto dos pássaros, com os peixes pulando na água. Só que na nossa vida ocidental é um pouco pior. Então, eu vou meditar e o vizinho briga com a esposa, ou passa o caminhão do Brasil Gás, o cachorro do outro vizinho late que nem um louco, porque reflete a falta de educação dos donos, a falta de limite. As pessoas passam conversando na minha janela e o mundo não vai parar de ser mundo porque eu resolvi meditar. Então, a experiência do silêncio é interior. Claro, se são peixes na água e são pássaros cantando, eu posso achar isso bonito e isso pode me ajudar a me elevar. Agora, a briga do vizinho, do cachorro, é realmente muito difícil. Mas o meu estado interior não tem que se afetar com o que está acontecendo fora. Então, eu, iniciante do caminho, quando quero meditar, né, e o ambiente está muito hostil,
eu ponho uma música. Tem gente que me critica, porque isso não é a meditação pura do silêncio. Não importa, isso me eleva, né? E faz com que eu pare de brigar com o ruído do vizinho, do cachorro, do Brasil Gás, a moto que passa fazendo ruído, com escapamento aberto. Eu paro de brigar com o mundo. Então, uma música bonita ajuda a elevar o espírito, sim. Lembrando, por exemplo, tem muita música New Age muito bonita, mas, por exemplo, Bach, Vivaldi, Handel, eram todas composições inspiradas. Já falei várias vezes. Handel compôs o Coro do Messias inteiro, enorme, 2 horas e meia de gravação. Ele compôs em 24 dias. Inspiração divina. E no final da partitura escreveu: Glória somente a Deus. Né? Então, não tenha vergonha de botar uma música se o ambiente está muito hostil. Mas não queira brigar também com o seu interior. Mas se tem dificuldade, bota uma música. Agora, não fique irritado, não queira que o mundo pare, ele não vai parar. Ou você aceita o ruído naturalmente e, como diz o Tolle, começa a perceber o silêncio que está entre os ruídos, ou simplesmente você põe uma música. Assuma sua condição de iniciante, ponha uma música. Eu acho que eu serei um eterno iniciante. Não tem como ser avançado nesse caminho. Se eu sair do jardim da infância e chegar no prézinho, eu já estou muito, muito feliz. Ótimo. Tá bom? Então, esse é o sentido da anedota zen, que você não pode se perturbar pelo exterior. Toda a questão é interior. Então, vamos para mais um texto. Então, ninguém tem a desculpa. Não, eu não estudo, eu não medito, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu não consigo. Não consegue porque está sendo orientada de maneira errada. Tá? Porque todo é natural para todo mundo. Bom, então vamos lá. Qual é o caminho? Tá bom, então primeira apostila, vimos o Tolle, corpo de dor, tal, e agora ele nos pergunta qual é o caminho? Somos nós perguntando, qual é o caminho? Independente de nossa base espiritual, jamais deveríamos perguntar qual é o caminho. Veja que interessante, ele está dizendo que não deveríamos perguntar qual é o caminho. Lao Tzu, do taoísmo, fala sobre o caminho. Buda fala sobre o caminho. Jesus fala sobre o caminho. O que é? Qual é esse caminho? Todos os três respondem: eu sou. Não eu era, nem eu serei. Eu deveria ou eu mereço ser, mas o caminho é. O caminho eu sou. Eu sou significa que eu já estou no céu, eu já sou perfeito, eu já sou espiritual. Então ele está dizendo que eu não tenho que me tornar espiritual, eu já sou espiritual. Então o que está acontecendo de errado? Eu estou dormindo. Bom, vamos adiante. Não é um caminho fácil. Mas quando a pessoa o procura com uma mente totalmente aberta, poderá receber a sua luz. Mente aberta, receptividade é fundamental.
A pessoa que busca a luz total precisa compreender e reconhecer que, neste exato segundo, existe apenas o agora. O agora no qual eu sou. Pronto, neste ponto, então ele está colocando o mesmíssimo ensinamento do Eckhart Tolle, do poder do agora. Então, eu repito, não é um caminho fácil, mas quando a pessoa procura com uma mente totalmente aberta, poderá receber a sua luz. A pessoa que busca a luz total precisa compreender e reconhecer que, neste exato segundo, existe apenas o agora no qual eu sou. À medida em que essa noção espiritual vai sendo compreendida, nós não superamos o ciúme, a inveja, o desejo. Em vez disso, ingressamos numa esfera onde nenhuma dessas coisas propriamente existe. Repetindo, à medida, repetindo, à medida em que à medida em que essa noção espiritual vai sendo compreendida, agora no qual eu sou, à medida em que essa noção espiritual vai sendo compreendida, nós não superamos ciúme, a inveja, o desejo. Em vez disso, ingressamos numa esfera onde nenhuma dessas coisas propriamente existe. Tudo bem? Então, nesse texto, no primeiro momento, ele está dizendo qual é o caminho, qual é o caminho. Lao Tse falou qual é o caminho, Buda falou qual é o caminho, Jesus falou qual é o caminho, qual é o caminho? Eu sou. O verdadeiro ser, não o Shankar. Eu sou o verdadeiro ser. Eu sou. E ele está dizendo, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe então que neste exato segundo, aqui e agora eu sou. Só existe aqui agora e só existe eu sou. Aí o ensinamento do Tolle e do Goldsmith é o mesmo. E aí ele diz assim, quando a gente chega nesse ponto de perceber, de começar a perceber eu sou e o agora, o poder do agora do Eckhart Tolle. Quando a gente começa a perceber o agora, que o tempo de Deus é o agora, quando a gente começa a perceber o agora, então nós não superamos a inveja, o ciúme, a ambição, o rancor, a mágoa. Não, a gente não supera nada disso. Porque superar quer dizer que nós lutamos e vencemos. E ele não quer que a gente lute com nada, porque no nível divino, essas coisas não existem. Então não se trata de combater a inveja, o rancor, a mágoa. Se trata de entender que essas coisas não têm consistência, elas são ilusórias, elas são passageiras. Então, no nível de consciência mais alto, essas coisas não existem. Então, algo mais ou menos assim. Diante do amor de Deus, esse amor só existe aqui agora, nesse exato segundo. Diante do amor de Deus, todos esses meus problemas se tornam tão insignificantes que por um momento eles desaparecem. Essa é a ideia. Se por um momento eles desaparecem, é porque eles não propriamente existem. A gente passa pela experiência deles, mas eles não propriamente existem. Então, nós, diante da verdade, em estado de contemplação, o amor de Deus é tão vasto e tão maravilhoso que as coisas se tornam insignificantes e, de repente, nem sequer existem. Não lembramos disso. Bom, vou ilustrar mais uma vez com uma história já conhecida dos antigos.
Uma vez, uma igreja que eu frequentava muito aqui em Salvador, a de São Lázaro. E eu estava sentado no terceiro banco, né? E eu frequentava realmente. A missa começou e logo no começo da missa entrou uma família, uma mãe e dois filhos, eu acho, trazendo um homem em um estado muito precário de locomoção. E foi uma coisa meio dramática que atrapalhou a missa, porque eles, com essa dificuldade toda, eles deviam sentar no fundo. Não, eles vieram trazendo ele com a maior dificuldade até a frente. E a missa rolando, mas rolando assim, até o padre meio constrangido, né? Se parava, se ajudava, o que fazia, né? Bom, não é que eles pararam e sentaram bem na minha frente? Eu estava envolvidíssimo na missa. O que é isso na minha frente? O que é que eu preciso entender? Na época eu fazia muito reiki. Hoje o reiki para mim é somente um aspecto exterior disso que a gente estuda aqui. Tá? E eu já tinha uma forte noção disso, mas mesmo assim eu falei, bom, se Deus está me chamando para fazer alguma coisa, o que eu posso fazer agora é reiki. E botaram ele exatamente na minha frente mesmo. Então, discretamente eu levantei uma mão na cervical e a outra discretamente, nem precisava na mão, mas é só para dar direção na minha intenção, no cóccix, por trás do banco. Ele não podia ter a menor ideia do que eu estava fazendo, porque ele tinha a movimentação totalmente limitada. Tá? Aí fiquei lá. No que eu fiquei lá, eu me acalmei, porque eu estava entregue à energia de Deus. Eu me acalmei e tive visões, anjos, tal. Isso é o que menos importa. Tá? O que importa era servir a Deus, porque veio na minha frente. Então lá, tal, tudo bem. Depois, uma pessoa, uma mestra de reiki, eu nunca usei esse título, mestre, mas ela usava. Mestra de reiki pediu para eu escrever um depoimento sobre o reiki. Ela queria um depoimento de curas sensacionais. Eu curei. Eu contei essa experiência de que como Deus, né, é, providencia tudo. E como nós somos apenas instrumento. Ela não gostou muito e perguntou, então, se realmente ele ficou melhor. E aí a resposta minha foi melhor que o relato. Eu disse, não sei, não faço a menor ideia. Que o resultado não pertence a mim. Se a energia é de Deus, o resultado também é dele. Agora, posso lhe dizer uma coisa. Ele, a esposa e os filhos, por um momento, estavam tão felizes de estar ali perante Deus, e eu comungando com eles, e o padre entrando na mesma energia, todo mundo arrebatado diante do amor de Deus, como eu falei. Diante do amor de Deus, tudo se torna insignificante. Eles estavam tão felizes, talvez fosse a última missa deles juntos. Eles estavam tão felizes que, por uma fração de segundo, alguns momentos, a doença não existia, porque eles estavam felizes diante de Deus. Eu não tinha participação nenhuma. Eu fui usado como instrumento, mas nem sequer o mérito de instrumento. Eu fui arrebatado num evento divino. Né? Mas aí queria um relato assim. Eu, né, tive tal efeito. Sou eu. Tá? Então foi uma experiência belíssima. Muito mais bela do que o tipo de experiência que ela queria que eu contasse. Eu não conto. Eu não conto esse tipo de coisa. Eu acho que eu contei algo a ela, nossa, infinitamente superior. E ela não entendeu. Ela queria uma cura de uma doença.
E eu estou dizendo que por um momento a doença não existia. E o que o mérito era única e exclusivamente o amor de Deus, que envolveu todo mundo. Assim, o Goldsmith também falou, não lutamos com a raiva, com a inveja, com o rancor, nós vamos para um nível onde essas coisas não existem. Não foi o que nós lemos? Foi, né? Então, vamos voltar ao texto. Então ele está falando, qual é o caminho? O caminho é o sou. É esse arrebatamento que eu falei. Tá? Aqui agora, esse arrebatamento em que a gente esquece de si mesmo, do ego, e vive simplesmente o amor divino. Esse agora. Esse agora no qual eu sou, mas eu sou eu, Deus. Eu, Giancarlo, até esqueço de mim mesmo. Como na história que eu contei. Bom, vou continuar daqui. Como pode ser algo ser dado a uma pessoa realizada? Como pode uma pessoa realizada ainda desejar alguma coisa? Como pode uma pessoa realizada ainda ter alguma ideia de imperfeição? Então, cabe aqui a mesma história que eu contei. Diante de Deus, do amor de Deus, a família inteira por um momento estava tão feliz que problema nenhum existia, necessidade nenhuma existia. Tudo era um momento pleno, vivo, de amor, completo, onde ninguém precisa de nada. Então, repito o que ele disse. Como pode algo ser dado a uma pessoa realizada? Eles tinham tudo, eles não estavam pedindo nada, eles estavam felizes. Eu e o padre, e algumas outras pessoas também. Como pode uma pessoa realizada ainda desejar alguma coisa? Eles não desejavam nada, nem eu, nem o padre, nem outras pessoas que estavam envolvidas. O amor já nos preenchia total e plenamente. Como pode uma pessoa realizada ainda ter alguma ideia de imperfeição? É o que eu falei, por um momento a doença deixou de existir. Só tinha felicidade e amor. Pode ser uma fração de segundo, mas não importa. Por um momento a doença deixou de existir. Pronto, vamos lá. O espírito que reside dentro de nós sempre se manifestará de modo visível no momento necessário, sob a forma necessária naquele momento. Pois é, o homem podia sentar lá no fundo, de repente está na minha frente, para que eu o cure? Não, para que eu seja envolvido na experiência. Olha, é um mistério, viu? Mistério da vida. Então, no momento necessário, Deus toma a forma necessária naquele momento. Vou repetir a frase, só vou fechar a janela que está alta aqui, o trio, e vou repetir a frase. Pronto. Então, eu repito, o espírito que reside dentro de nós sempre se manifestará de modo visível no momento necessário, sob a forma necessária naquele momento. Então, outra coisa que o pessoal já me viu falando muitas vezes aqui, muitas vezes mesmo, Deus é o Deus da vida. Então, isto que nós chamamos de vida é o próprio Deus se desdobrando e nos instruindo. A própria vida é instrução. Então, eu estava lá nisso, nossa, o que é que está acontecendo aqui? Esquece um pouco de si mesmo e sirva. Fui envolvido. Tá? Fui envolvido. Então, o próprio Deus instrui. A própria vida é o instrutor, mas é preciso que nós estejamos receptivos, é preciso que a gente perceba o que está acontecendo. Nesse dia eu percebi, em outros não.
Bom, então, Deus assume a forma necessária naquele momento. Mas, se nos agarrarmos à ideia pessoal do euzinho, do ego, não estaremos permitindo que o Espírito opere e flua através de nós, na qualidade de cura e regeneração. Bom, para mim, o exemplo que eu dei encaixa super bem nisso tudo. Então, se o euzinho, o ego tomar conta, por exemplo, se eu fosse o eu, do jeito que a mestre Reiki queria, eu vou fazer Reiki para ele, eu não perceberia a grandeza do momento, eu não perceberia o amor de Deus que era maior do que eu, do que eles, do que a doença, do que tudo. Eu não perceberia. Então, se a gente tiver muito apegado a esse euzinho, a gente não percebe. E aí a gente não permite que o Espírito, ele mesmo, que Deus, ele mesmo, opere e flua através de nós, na qualidade de cura e regeneração. Opere e flua através de nós, até um ponto que a gente esqueça que nós existe. Cura e regeneração é o que eu falei. Pode ser um segundo momento, mas por um momento eles estavam curados e regenerados, porque estavam todos felizes, de acordo com sua verdadeira e divina natureza. Tudo já existe na perspectiva da realização, iluminação. Tudo já existe. Portanto, não existem desejos, não existe futuro, existe apenas esse segundo, vivido 24 horas por dia, no qual nada nos pode ser acrescentado e nem tirado. Já somos completos. Este segundo, 24 horas por dia, eu não consigo. Mas cada segundo, cada lampejo, cada fração de segundo dessa natureza é como se fosse um infinito, é fora do tempo, então ele é eterno. Nós não temos que pensar em termos de 24 horas por dia, nem nada disso. Esse segundo é eterno, ele é fora do tempo. Este é um dos pontos altos do desenvolvimento espiritual. Não existe o desejo, porque existe a realização. É o que eu falei. Por um momento a família toda estava feliz, não desejava a cura, não pedia a cura, porque naquele momento a doença sequer existia, diante da felicidade e do amor de Deus que eles estavam sentindo. E aí o Goldsmith termina perguntando: o que há para ser desejado? O que esperamos obter na realização? O que nos pode ser recusado? Nada. Então, eu termino repetindo o que eu disse. Diante do amor de Deus, nós estamos tão plenos. Nada. Não existe problemas, não existe necessidade, não existe nada, não existe perguntas. Porque nós queremos Deus, iluminação, porque nós queremos respostas. Não vem resposta nenhuma. São as perguntas que deixam de existir. Nós estamos tão plenos diante do amor de Deus, nada mais é necessário. Não vem resposta nenhuma, porque toda pergunta se tornou tola e sem sentido. É só viver plenamente bem-aventurança. Eu estou convencido de que essa é a experiência divina. Viver o amor de Deus plenamente. Pode ser uma fração de segundo, e esse exemplo da família que eu dei, eu acho ótimo. Por um momento, nem sequer em cura eles pensavam em pedir. As dúvidas desapareceram. Pronto, pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Eu lembrei bem rapidamente, eu lembrei de um conto ali de um monge
que ele fala, que perguntaram para ele o que se faz, como é, o que ele fazia antes da iluminação, o que se fazia depois da iluminação, Eu alguma sei. coisa assim. Uhum. Aí ele falava, não, antes da iluminação eu cortava lenha e carregava água, alguma coisa assim. Aí depois da iluminação e tal, não sei o que, eles assim, deve acontecer algo bem extrapolante, algo muito significativo desse. Não, não, eu continuei cortando lenha e carregando água, né? Ou seja, ele simplesmente né? Tudo desaparece, né? Como você mesmo disse, o texto diz, né, gente? Simplesmente Sim, tu né? Não existe mais nada, que simplesmente tu vai com a correnteza, tu flui com o tal, né? Isso é tão lindo, né, cara? isso. Tá? E realmente, esse é um conto zen famoso, bem do jeito que ele contou mesmo. Perguntaram para ele: o que, é que você fazia antes da iluminação? Cortava a lenha e carregava água. E agora que você é iluminado? Eu corto lenha e carrego água. Então a realização totalmente interior. O mundo exterior deixa de existir. Só que ele, realizado, ele não precisa lutar contra o mundo. Para ele já está pleno. Carrega água e corta a lenha. Né? Tudo bem? Então é isso mesmo. Tá? Então, mas a gente, quando a gente procura espiritualidade, a gente quer respostas. Agora, quando você já está no caminho, você pergunta: resposta de quê mesmo? Esse aqui é o ponto. As perguntas perdem o sentido. Diante do amor, eu tenho o que para perguntar? Nada. O amor está se realizando em mim, onipresente. Não há mais nada para perguntar. Tudo bem? Então, essa é a experiência espiritual. Lembrando, então, mais uma vez, essa é a primeira apostila, então ele está introduzindo a ideia da vida mística. Ainda dá tempo de ver mais um pouquinho. Meditação é oração. Em linguagem espiritual, meditação é oração. A oração verdadeira, ou meditação, não é o pensamento voltado para nós mesmos ou para nossos problemas. É antes a contemplação de Deus e suas obras, da natureza de Deus e do mundo que Deus criou. Eu vou traduzir isso. A oração, cada um faz a oração no nível de luz que consegue. Nenhuma, você pode dizer que não tem valor, tudo tem valor, tudo é um aprendizado, tudo a pessoa está caminhando. Mas a oração verdadeira, não, como ele disse, não está voltado para si mesmo, nem para os nossos problemas. Então a oração verdadeira não é súplica. Até porque se eu vou suplicar pelos nossos problemas, pelos meus problemas, Deus é onisciente, ele sabe. Eu não preciso, Deus, resolva aqui para mim. Não é, não que não tenha valor, mas não é a melhor forma de oração, porque essa é uma oração que está presa aos efeitos no mundo material. Presa aos efeitos. Ele diz que tem que ser uma oração mais solta. Então vamos ver. E meditação e oração, então, passa a ser a mesma coisa. Que é essa mesma coisa? Ele diz: contemplação de Deus, de suas obras, da natureza de Deus, do mundo que Deus criou. Reconhecer Deus em todas as coisas. Mas contemplação de Deus foi o termo que ele usou. Volto a exemplo da família na missa. Todos diante de Deus, envolvidos pelo amor de Deus. É isso. Essa sensação, bom, então, como ter essa sensação? Aconteceu na missa, mas eles foram abertos, eles foram receptivos. Eu estava receptivo, o padre estava receptivo, foram todos envolvidos pela vida. Então estava receptivo. Então, contemplação de Deus. Ele diz que a verdadeira meditação, ele está começando a explicar o que é meditação.
A verdadeira meditação é oração. E a verdadeira oração é contemplação de Deus. Não importa tanto o que você vai falar, o que você vai dizer. Importa contemplar, sentir, viver, contemplar Deus, o amor de Deus. E como eu falei umas 30 vezes já esta noite, diante do amor de Deus, tudo se torna insignificante. Então, a verdadeira oração é contemplação de Deus. Para mim, como é essa contemplação de Deus? Entrega devocional. Devocional quer dizer amor. Entrega. Eu me entrego a Deus, tanto quanto eu consigo. Mas ainda que eu consiga pouco, entregar a Deus significa, em alguma medida, renunciar ao ego. Nem que seja pouquinho, mas é uma renúncia. Eu estou me entregando a Deus. Então, para mim, essa oração que ele está falando, de contemplação para Deus, para mim é uma entrega devocional a Deus. Que pode ser por uma fração de segundo. Não precisa ser meia hora, 50 minutos, com postura, de lótus, arrumando a coluna. Não precisa nada disso para mim. Tá? Para mim, o que precisa é a sensação do amor da contemplação, da entrega devocional, que significa renúncia de si mesmo. É assim, já vou adiantando, é assim que eu vejo a meditação. Vamos lá. Ele diz mais alguma coisinha aqui. Então, ele diz que a oração é contemplação de Deus, de suas obras e da natureza, do mundo que Deus criou. Ou seja, nas palavras que eu falo sempre, reconhecer Deus em todas as coisas. Aí ele continua. Todo mundo deveria reservar algum tempo diariamente para se recolher a um canto quieto e meditar. Durante este período, deveria voltar seu pensamento para Deus, ponderar a sua compreensão de Deus, buscar uma compreensão mais profunda da natureza do espírito e de suas formas. Nem precisa ser desse jeito que ele descreve. Arrumar um tempo, refletir, ponderar Deus, as suas formas. Simplesmente tenha um tempo para que Deus entre, né, na sua vida. Né? Que Deus entre na nossa vida. Cada um vai ter um jeito. Ele está falando porque ele está ensinando. Mas cada um tem lá seu jeito. O que é preciso é que está receptivo para que Deus entre na vida da gente. Porque todo o mal do mundo, o Goldsmith fala, é a ausência de Deus. Que é onipresente nunca teve ausente, mas nós fazemos com que ele esteja ausente. Porque não abrimos o coração. Bom, então vamos lá. Então ele diz que todo mundo deveria ter um tempinho para se aquietar e meditar. Mas a nossa civilização diz, eu não posso, eu estou ocupado. Não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu estou ocupado. Aí, Soraya mandou aquele vídeo do autista, né, que o menino fala para a mãe, para de fazer essa coisa inútil e vem brincar com Deus. Uma criança autista. Vem brincar com Deus já é ótimo. Agora, para de fazer essa coisa inútil, é melhor ainda. Tá? Então, ninguém tem tempo para Deus. Né? Estou ocupado. Estou ocupado. Estou ocupado. Estou ocupado. Para de fazer essa coisa inútil e vem brincar com Deus. Pode falar, Tereza. Boa noite. Mas na hora que fica doente, aí corre para Deus, né? E aí corre em termos de súplica. Não contempla o amor. Né? Esse que é o problema. Então, eu tenho uma cunhada... Oi, desculpa. Pode falar. Eu tenho uma cunhada que é ateia, né? Sei. E aí, um dia, o filho dela ficou doente, meu sobrinho. E eu no hospital com ela é portuguesa. Aí, quando me dou conta, a menina estava pedindo para uma santinha lá de Portugal pelo filho.
Aí eu pensei assim, não falei nada, não abri a boca, porque Sim. não era o momento disso, Uhum. né? Sim. Eu pensei, que hipocrisia, que cacete que é isso, né? Então, assim, você pode até não acreditar, mas com certeza na hora H você vai correr. Você vai correr. Olha, Tereza, eu sou da seguinte opinião. Fala para mim. Ó, eu sou da seguinte opinião. Ninguém é realmente ateu. É uma mentira. Eu, Lá dentro, não tem como ser. Ninguém é realmente ateu. É uma mentira. Tá? E, infelizmente, por causa do caminho que essas pessoas escolhem, na hora do aperto, elas partem para súplica, para uma instância mais poderosa e não conhecem o Deus amor. é, Tudo bem, pelo menos eles estão se voltando. É um é, começo, mas mas eu já vi gente se converter por conta disso, porque na hora que correu e suplicou, conseguiu, e aí viu que estava errado em mas aí renegar. conversão, aí você tocou num ponto importante. Conversão é a verdadeira cura espiritual. Então, se o sofrimento chegou para a pessoa, serviu para a pessoa chegar aí tudo bem. Aí a súplica, aí tudo está justificado, porque a pessoa então chegou à verdade, que nem a tem que falar muito rápido, que nem o cego Bartimeu no Evangelho. Quero ver, veja, largou tudo e passou a seguir Jesus. Exato. Tá? E a Rô falou assim: não, as pessoas vão pedir para Deus, mas aí elas têm uma ideia de Deus office boy, entendeu? Para resolver o problema. Não conhecem o Deus amor. Não vão Ou ser como eu, capazes de largar a vida como largou o cego para sair atrás de Jesus. ou como eu digo, o chiclete que você puxa para o lado, para o outro, conforme o seu desejo, né? Tá bom? Então deu, gente. Agradeço, agradeço. Acho que nós fizemos uma boa introdução na mística do Goldsmith. Agradeço. Né? Até amanhã, no Boa mesmo noite. Boa noite. Boa noite.